Bom dia, que bom e que maravilhoso estarmos aqui, reunidos para aprender um pouco mais acerca da Palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos ensina através da Palavra, dizendo quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. Nesse momento estamos em união com Deus. Ainda que você esteja no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar. A palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 concordam acerca de algo, naquele momento, a união dos pensamentos, ela faz com que aquilo que elas estão pedindo a Deus se concretize aqui na terra como no céu. Assim o Senhor nos ensina a pedir. Então, no momento em que nós nos unimos em oração, no momento em que nós nos unimos em um único propósito, ouvir a voz de Deus, ouvir o direcionamento dele. Neste momento, esse é o propósito, ouvir o direcionamento de Deus, porque eu tenho um dia e eu preciso da vitória. E eu só vou ter essa vitória quando eu recebo a orientação da parte de Deus. Quando eu sigo as instruções que Ele me dá. Aí a vitória é certa. Então, por isso, o Senhor Jesus, Ele se alegra quando nós reunimos. Quando paramos um momento da nossa vida para ouvir a palavra. Ainda que seja só alguns minutinhos. O Senhor não quer todo o seu tempo. Ele quer todo o seu coração. Mas Ele sabe que você tem outros afazeres aqui nessa terra. Quando você tira alguns minutinhos da sua manhã para Ele, você está dizendo: Deus, a minha vida eu te entrego. A minha vida pertence ao Senhor. Eu tenho algumas necessidades. Vá à minha frente me mostrando o que eu preciso fazer para adquiri-las. E você vai trabalhar, não vai se cansar, vai conquistar. E tudo é para a glória de Deus. Nunca se esqueça. As suas conquistas, as suas vitórias, ela é e sempre tem que ser para a glória de Deus. No nome de Jesus. Ele está aqui. Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você depois. É só você colocar em prática e você terá a vitória. Em nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, aqui estamos, Deus, para render a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Tu és santo, lindo, maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Viemos aqui, Pai, para aprender contigo, que é manso e humilde de coração, porque tudo aquilo que nós não temos e nós não somos, é porque ainda não aprendemos com o Senhor. Não queremos deixar a nossa vida passar sem aprender contigo, Pai. Nos ensina, Senhor, nos instrua, nos dê sabedoria, discernimento, domínio próprio e tudo mais que o Senhor vê, Pai, que precisamos para vencer mais um dia na Tua presença, no nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos hoje no capítulo 28 de Ezequiel e iremos iniciar a leitura no versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: Filho do homem, cante este lamento pelo rei de Tiro. Diga a ele assim, diz o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Você era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria, uma beleza radiante. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram perfeitas, como toda espécie de pedras preciosas, rubis, topázios, diamantes, bérilo, ônix, jaspe, safras, carbúnculos e esmeraldas. Essas pedras eram presas
as roupas dentro de pedaços de ouro puro. Tudo isso foi preparado para você no dia em que foi criado. Eu mesmo o escolhi e dei a você a posição especial de querubim da guarda. Você tinha livre acesso ao Monte Santo de Deus e andava nos brilhos das pedras. Você foi criado pelo perfeito e viveu na mais completa perfeição, até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. A sua grande importância e riquezas deixou seu coração cheio de cuidados e você pecou. Por isso, perdeu sua honra e eu o expulsei do Monte Santo de Deus. Eu o destruirei, querubim da guarda. No meio das pedras brilhantes, o seu coração se encheu de orgulho. Por causa da sua beleza, querendo se tornar ainda mais sábio, você corrompeu a sua sabedoria. Por isso, eu o castigarei, fazendo você ser humilhado diante de todos os reis da terra. Aqui nós vemos um pequeno, embora pareceu grande, mas ele é um pequeno relato da vida de Lúcifer. O Senhor, ele deixa bem claro a Ezequiel que é para ele fazer um lamento. Deus, ele lamenta. Ele lamentou e continua lamentando pela escolha de Lúcifer. Porque Deus olhou para ele e viu que ele era diferente. Deus viu uma importância e um valor em Lúcifer que ninguém conseguia ver. E Deus aperfeiçoou ele. Deus fez dele um querubim de destaque. Deu a ele tudo que ele não tinha. Muitas vezes, eu e você oramos a Deus, pedimos, clamamos, jejuamos, fazemos sacrifícios, subimos monte, descemos monte, pedindo algo para Deus. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer dizer algo para você. Tem coisas que você pede para Deus, que se Ele te der, a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer, pode acontecer com você. Pode acontecer comigo. Não existe nenhum que está isento de pecar e de permitir que o orgulho e a soberba adentrem no coração. E o orgulhoso, Deus resiste, porque ele acha que tudo que ele tem, que tudo que ele faz é obra dele, é o esforço dele, quando na verdade tudo é Deus. O Senhor nessa manhã está dizendo, olha, eu posso aperfeiçoar um homem, eu posso fazer de um homem um ser perfeito, mas ele precisa me reconhecer. Deus não está dizendo que sou eu e pronto e acabou, não. Ele está dizendo que se não for Ele, o pecado entra. E se o pecado entrar, e se esse pecado se chama orgulho, a destruição do orgulhoso é certa. A humilhação para o orgulhoso é certa. Porque o contrário de orgulho é humildade. E o orgulhoso, ele não tem humildade. Ele só tem soberba. E eu preciso entender que quando eu não me alegro em ver alguém melhor do que eu,
além de eu ser um invejoso, o orgulho, a soberba, ela vai buscar uma brecha para entrar no meu coração. E se eu permitir, Deus pode ter derramado muitos dons. Deus pode ter me usado de muitas maneiras. Mas quando eu mudo a minha visão acerca de Deus, é como se eu estivesse fazendo Deus mudar a visão dele a meu respeito. Aquele que era perfeito, agora não é mais. Aquele que era bom, agora não é mais. Aquele que fazia o bem, agora não faz mais. Aquele que ajudava, agora não ajuda mais, porque deixou o pecado entrar no coração. Porque deixou o orgulho entrar no coração. Quando você permite que o orgulho entre no seu coração, a destruição para os seus próximos passos é certa. E Deus, ele lamenta por isso. Deus, ele lamentou a queda de Lúcifer. Porque como vemos na leitura, Deus, ele cobriu ele de ouro, de pedras preciosas. É isso que ele quer fazer comigo. É isso que ele tem para mim. E é isso que ele tem para você. Mas eu e você precisamos primeiro ser lapidados, aperfeiçoados, conduzidos e confiar em Deus, para que o pecado do orgulho não entre no nosso coração. Quando eu e você entendemos que é melhor ter somente aquilo que Deus tem para mim, naquele momento, eu preciso me alegrar com o que Deus tem para mim hoje. Eu preciso me satisfazer com aquilo que Deus já me entregou até hoje. Porque o que Ele não me entregou ainda, eu não estava pronta para receber. E com certeza, o pecado da inveja, do orgulho, iria entrar na minha vida. Quantos são aqueles que estão perdidos? Quantos são aqueles que tinham uma vida dedicada a Deus? Que orava, que jejuava, que buscava e de repente permitiu. Porque sou eu quem permito, com os meus atos, com as minhas ações, muitas vezes ouvindo quem não era para ouvir. O diabo, ele morava no Éden. A palavra foi bem clara. Ele morava lá. Quem mais morava no Éden? Adão e Eva. Adão deu ouvido à sua mulher. A Eva deu ouvido à serpente. Quando que eu e você vamos dar ouvido somente para Deus? Porque se Adão tivesse ouvido Deus, ele não teria feito. Ah, mas tinha que ser assim. Eu não disse que não teria que ser. Mas o Senhor está abrindo os meus olhos e os seus, dizendo, quando você não dá ouvido somente para Deus, o orgulho vai entrar no seu coração. O pecado vai entrar no seu coração. Porque eu preciso ouvir somente o que Deus está dizendo para mim. Quando os meus ouvidos estão abertos a tudo que dizem, é bom. Mas quando o meu coração se inclina para o que as pessoas estão dizendo, isso não é bom. Porque ali começa a haver uma divisão de pensamentos, uma divisão de opinião. E o Senhor Jesus, ele diz, uma casa dividida, ela não subsiste. Você é templo de Deus. Eu sou templo de Deus. Meu corpo é morada do Espírito Santo. Mas se houver uma rachadura, se houver uma opinião contrária à
opinião de Deus, está havendo uma divisão. E se houver uma divisão, o Espírito Santo, ele é santo, ele vai embora. Ele vai parar de te conduzir. E a escolha foi dele? Não, foi minha. Porque quem dá ouvidos ao que os outros dizem sou eu. E quem deixa o coração ser corrompido sou eu. Se eu continuo ouvindo o que os outros estão dizendo e eu começo a comparar, a questionar o que Deus diz para mim, naquele momento eu estou fazendo uma divisão no meu coração. E essa divisão, essa rachadura, é tudo que o inimigo precisa para adentrar no meu coração. Dentro do meu coração só entra o que eu permito. Se você permitir palavras, coisas, atos, ações adentrarem no seu coração, ele vai se rachar. O Senhor, ele deixa a palavra dele bem clara. Se você se firmar na rocha, que é Deus, a palavra dele, ninguém vai te balançar, ninguém vai te derrubar, ninguém vai conseguir entrar no seu coração. Por isso nós precisamos estudar a palavra, examinar as Escrituras, para que o Espírito Santo solte aos nossos olhos e possamos entender. O diabo, Lúcifer, ele estava lá no Éden. Adão estava lá no Éden, junto com Eva. Se eles tivessem ouvido somente a voz de Deus, nenhum dos dois teria pecado. Mas preferiram dar ouvidos à serpente. Você não vai morrer não, Eva. Você só vai se parecer com Deus. Quem disse que eu preciso me parecer com Deus? Ele já me fez parecido com Ele, mas inferior nas minhas emoções, porque elas me destroem. Se eu permitir que as minhas emoções conduzam a minha vida, a destruição é certa. Quando Eva comeu, ela sentiu. Deus não me fez para sentimentos. Ele não te fez para sentimentos. Ele te fez para razão. Ele te fez para você pensar e decidir. Por isso a Bíblia diz é sim e não. Não existe o meio termo. Não existe o talvez. Não existe o eu vou resolver. Não. É sim ou não. Vamos fazer isso? Agora não. Por quê? Eu vou orar. Deus vai dizer se é sim ou não. Assim eu estou me colocando completamente na mão dele. Muitos não irão gostar, não se preocupe. Quem precisa gostar de você é Deus. Ele é o único que não vai deixar você cair. E quando você crê nele, ele te sustenta. Ele cumpre os planos dele na sua vida. Então lembre-se, muitas coisas que você já pediu para Deus, ele ainda não te deu, porque ele está te preparando para que quando você receber, o seu coração não se divida e que você possa permanecer fiel em meio às lutas, em meio às dificuldades que virão, para que você seja aperfeiçoado, porque Deus te aperfeiçoa. Eu e você somos incapazes de ser perfeitos, mas Deus, Ele nos aperfeiçoa para receber tudo que Ele tem para nós, para que o nosso coração não venha se rachar, para que o orgulho não venha adentrar em nossas vidas. Então confia no Senhor, agradeça por tudo que tem até aqui, porque muito mais Ele está te preparando para receber. Muito mais Ele está te preparando
para te entregar. Toda essa dor, toda essa luta, todo esse sofrimento, tem propósito de Deus nisso. Para que eu e você cresça, muitas vezes precisamos sofrer. Porque é no sofrimento que nós aprendemos a valorizar muitas coisas. Que neste dia de hoje, o Espírito Santo possa abrir a sua mente, tirar todas as escamas dos teus olhos, dos teus ouvidos e principalmente fechar completamente o seu coração para Deus, para que nada venha rachá-lo, para que o pecado não consiga encontrar lugar para entrar na sua vida. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem me ajudado, me aperfeiçoado. Até aqui o Senhor tem ajudado e aperfeiçoado cada um dos teus filhos, Deus. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigada. O que seria de nós, Deus, sem a tua conduta, sem as tuas orientações, ó Deus? Tu és soberano, tremendo, maravilhoso. Rendemos a ti, Deus, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Obrigado por abrir os nossos olhos, ou porque não recebemos tantas coisas que às vezes pedimos ao Senhor. São coisas que muitas vezes iriam trazer a nossa ruína, iriam nos afastar do Senhor. Oh Deus, que bom saber que o Senhor lamenta quando isso acontece com teus filhos. Que bom saber, Deus, que o Senhor tem nos aperfeiçoado, que o Senhor tem firmado os nossos pés na rocha, que é a tua palavra. Que a cada dia possamos não só meditar, Pai, não só examinar, mas viver, para blindar o nosso coração, para blindar a nossa mente no Senhor, para que possamos ouvir somente, simplesmente, e guardar a tua palavra, a tua vontade, o teu querer. E assim, Deus, prosseguirmos te adorando, te servindo e te exaltando. Muito obrigada, meu Deus, pois até aqui tem me ajudado o Senhor. Sou grata a ti, Pai, por tudo que tenho, por tudo que sou, porque o Senhor é quem é na minha vida. E que assim seja, Deus, e que assim cada um dos teus filhos possa confessar diante do Senhor: tudo que eu tenho é teu, Pai. Tudo que eu tenho foi o Senhor quem me concedeu para a glória do Senhor. E o que eu ainda não tenho é porque eu não estava preparada para receber. Mas o Senhor está nos preparando e grandes coisas iremos receber da parte do Senhor, Deus. Mas antes de recebermos, queremos ser blindados, queremos ser aperfeiçoados e se manter perfeito todos os dias na presença do Senhor, para que o pecado não entre no nosso coração. Muito obrigada, Pai. Te agradecemos, Senhor, e pedimos ao Senhor: derrama, Senhor, derrama tudo que o Senhor tem para derramar na nossa vida, mas guarda, Deus, em todo o tempo, o nosso coração na tua presença, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que o dia de hoje possa ser perfeito, muito mais perfeito do que o de ontem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.